Nosso debate ainda vai permanecer em Uberlândia, mas agora saindo da cultura. Vamos falar sobre educação. É que viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que, em sala de aula, um professor afirmou para os alunos que não aceitaria argumentos bolsonaristas, nas palavras dele. O registro foi feito por um aluno que não foi identificado. Nós temos o vídeo que circulou nas redes sociais. Vamos assistir. Se você ainda não assistiu, acompanhe. Ponto de vista, não aceito defesa de bolsonarista na minha sala de aula. Primeiro, que defender argumentos de bolsonarista, de Bolsonaro, hoje, a ciência tem limite. Para mim não existe. Quando você defende preconceito, racismo, homofobia, xenofobia, sinceramente, você está defendendo um crime atrás do outro. Isso eu não permito na minha sala de aula. Na minha não, porque não é minha, é de vocês. Não. Preconceito também. Isso é preconceito também. Após essa demonstração clara de repúdio ao contraditório e um exercício de tirania em sala de aula, impondo aos alunos um único ponto de vista válido, esse professor foi homenageado pela Assembleia Legislativa Mineira. É isso mesmo que você ouviu. Os deputados que compõem a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em decisão unânime, brindaram a população mineira com a aprovação não de um, mas de 2 requerimentos em apoio e em congratulações a este professor. Ironicamente, um dos requerimentos usa como argumento a defesa da liberdade de pensamento, a qual o próprio professor aparentemente desconhece ou repudia. Apesar de ser um assunto de Uberlândia, Ellen, eu queria começar com você. Traz a sua análise, mas, por favor, eu queria que você explicasse para nós os impactos que esse tipo de constrangimento e tirania praticada em sala de aula pode causar psicologicamente, mentalmente mesmo ali naqueles alunos, visto que o professor é uma posição de autoridade em sala de aula. Então, tem 2 assuntos que é importante a gente falar nesse tema. O primeiro deles é a gente falar sobre as homenagens e sobre a grande bobagem que isso que é o desperdício de dinheiro público nesse tipo de coisa, tá? E a primeira coisa é falar sobre o que aconteceu, né, nessa situação. Ellen, a escola... Os requerimentos de apoio, eles não envolvem premiação, tá? Sim, não. Sim, mas o que eu digo dessas homenagens, elas não são no sentido de financeiro da coisa, só que todas as vezes em que tem homenagens envolvidas, são papéis ou são algum tipo de homenagem, tudo isso, de alguma maneira, tem recurso público envolvido ali, porque a Câmara, a Assembleia, ela tem que fazer licitação para poder fazer esses papeizinhos, elas têm que, enfim, é uma grande bobagem que você tem que fazer. Qual que é a necessidade de você homenagear um político para quê? Qual que é a necessidade disso? Um político está sendo homenageado, por quê? Qual que é a relevância disso para a sociedade? Nenhuma. O que a sociedade está ganhando com a homenagem? Eu vou homenagear um político. Qual o sentido disso? Entendeu? Não faz sentido algum. A sociedade não ganha absolutamente nada com isso, tá? E quando tem gasto envolvido com medalha, quando tem gastos envolvidos com placas, com troféus, com custos com cerimonial, com esse tipo de coisa, fica pior ainda. Porque quando tem, vamos supor, quando tem algum outro tipo de situação em que a população, alguém ali é homenageada, eles estão nada mais, nada menos te homenageando para você lembrar deles, para que eles votem em você depois. Então, é uma compra de votos, assim, bem singela, em outros casos, tá? Então, homenagens,
elas são, de uma maneira bem singela, bem simbólica, maneiras de você olha, eu vou te homenagear, mas depois você lembra de mim e vota em mim, tá? No caso de personalidades aqui, com placas, com medalhas, com troféus, com essa coisa toda, tem toda essa questão de cerimonial, que é custo, né? E não agrega em absolutamente nada para a sociedade. Esse é um ponto. Agora, nessa questão que você trouxe sobre questões emocionais, sobre questões psicológicas, o que eu entendo? Escola, ela é um lugar de diversidade, de pluralidade de ideias, aonde a gente vai ali para poder debater ideias, para poder conversar sobre diferentes ideias, né? Se você tem uma situação na qual esse aluno levou, na qual, eu não sei qual era o tema que estava sendo discutido ali, para que esse professor tenha agido da maneira na qual ele agiu com aquele aluno, e sendo, como eu já ouvi diversas pessoas, uma coisa é você não gostar do presidente, e você tem todo o direito de não gostar dele. Assim como eu, por exemplo, não gosto dos ex-presidentes que passaram por esse país, inclusive a nossa educação é uma droga por causa disso daí, eu não me oponho em trocar ideias, em conversar, em dialogar com pessoas que não partem do mesmo, que não têm a mesma ideia que a minha, que não parte do mesmo pressuposto que eu. Não é porque a pessoa não concorda comigo que eu vou partir para a ignorância com ela, né? Se a pessoa ela tem essa dificuldade de defender argumentos e se ele é tão raso assim que é difícil de argumentar, então por que partir para o lado da ignorância? Por que partir para esse lado dessa dificuldade de tolir esse aluno, né? O aluno ele já se sente o quê? Coagido. Se a sala de aula ali era para ele se sentir bem, é para ele trabalhar o pensamento crítico dele, é para ele tentar entender os dois lados da moeda, para ele trabalhar com pensamento crítico, ele vai sair dali como? Tolhido. Ele vai sair dali como cerceado. E aí, como é que ele vai se sentir? Qual que é o gosto que ele vai sentir de ir para a escola? Uma aula que poderia ser prazerosa, que poderia ser gostosa, que ele poderia fazer disso uma coisa bem legal, que é vamos fazer um debate aqui, gente, vamos fazer uma coisa legal. Quem gosta da pessoa A, vem para o lado de cada turma. Quem gosta da pessoa B, vem para o lado de cada turma. Vamos apresentar propostas, vamos trabalhar com ideias. O que você acha que esse candidato A fez? O que você acha que o candidato B fez? O que você acha que é o melhor para esse país crescer? Você, como defensor do candidato A, o que é preciso ser feito? Não. Se ele faz isso dessa maneira, ele está trabalhando o que com esses alunos? O pensamento crítico, está trabalhando a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, ele está trabalhando com a liberdade, ele está trabalhando com esses alunos para pensarem fora das caixas, para pensar fora da bolha, para estourar essa bolha ideológica, entendeu? Para não trazer para o campo pro campo de pessoas, mas trazer também para levar um negócio para o debate de ideias. O que cada um trouxe e agregou para esse país, não enquanto... porque quando você deixa o debate para falar só sobre pessoa, a pessoa A é isso, e aquilo, a pessoa B é isso, e aquilo, você deixa o debate muito raso, e foi exatamente isso que esse professor fez, né? Ele falou de pessoa, ele não apresentou proposta, ele fala então ele além de ter tolhido esse aluno, de ter deixado a sala de aula um ambiente ruim, chato, e, além de tudo, sem graça, porque o estudo em si, ele precisa ser o tempo todo motivado. E aí, se você não motiva esse aluno a pensar e a gostar do que ele está fazendo ali, qual é a motivação que ele vai ter para criar um hábito? Porque a motivação é o que te faz começar, hábito é o que te faz continuar. Qual é a motivação que você tem se você tem um professor que te tolhe? Qual é a motivação que você tem se você tem um professor que te corta suas asas? Né? Reprime, né?
Exatamente, que te reprime. Então, é ruim. É ruim, que é como se você estivesse sofrendo um bullying. E não é de outros alunos, é de um professor. Um professor que deveria realmente te dar, que deveria te mostrar que o mundo é muito além de pessoas. Que a gente tem que pensar em ideias e defender ideias, e não apenas pessoas. Vanderlei, para você, o que esses deputados aí demonstram ao apresentar moções de congratulações a um professor que, ao meu ver, deveria ter sido punido por uma atitude tirânica em sala de aula? Houve uma manifestação, né, por conta dessa atitude dele junto ao Ministério Público Federal. Houve também, o vereador pediu explicações à secretária, né, de Educação sobre essa atitude dele. Agora, com relação a essa homenagem, esse voto de congratulações e de apoio ao professor, eu entendo assim, como eles falam, a liberdade de pensamento. Então, ali na sala de aula, o professor é autoridade, mas esse professor é um professor de filosofia e de religião, se não me engano, era esse a aula que ele ministra lá na escola. Agora, me parece que eles defendem a liberdade de pensamento desde que seja o pensamento deles. Essa Beatriz Cerqueira, que foi deputada que propôs essa homenagem aí ao professor militante, também não é professor, é um militante, né, dentro da sala de aula, totalmente descabida. Outro professor está ali para ensinar. Agora, se ele como professor de filosofia, é rico ter um debate ali, seja qualquer assunto, né, que for ali colocado em pauta. Agora, e ele já coloca de uma forma tão autoritária, que ele fala o seguinte: não vou aceitar a opinião de bolsonarista, ou seja, todo aquele aluno, ainda que não seja, que ele tenha algumas críticas com relação ao presidente, ele não poderia tecer nenhum comentário favorável ao presidente. Isso é muito grave, né? Primeiro ele atribui, todo mundo que defende ele é bolsonarista, né? Eu apoio, eu tenho uma opinião pessoal com relação ao governo, eu tenho várias críticas com relação, mas tem muitas coisas positivas. Então, por isso, sou um bolsonarista, né? E essa criança que vai defender em determinado aspecto, determinado assunto que estava sendo tratado lá, o governo Bolsonaro, ou a figura do presidente, ele se torna automaticamente bolsonarista, e ele é calado dentro da sala de aula, né? Isso causa um constrangimento aos alunos, né? Com certeza, né? O aluno querendo, ele tem a opinião, falou, então aqui eu não posso falar. Agora, se ele quisesse fazer um comparativo entre o governo A e o governo B, e deixar isso à discussão, como disse a Ellen, eu acho isso muito proveitoso, acho que tem que ser discutido isso, né? É um ambiente ali, ainda mais na sala de aula, tratando de filosofia, eu acho seria muito adequado. Mas é um professor militante, né? Então, o que eles defendem, na realidade, os deputados, é a liberdade de pensamento à esquerda. Se for outro viés ideológico, não tem lugar de fala ali na sala de aula, né? Houve uma discussão também com relação, porque ele foi filmado. Ora, ele é um professor, por que não pode filmar? Uma sala de aula, inclusive que nós tivemos aí durante todo esse tempo de pandemia, não foi a utilização de recursos de vídeo para os alunos, e muitos alunos tinha a aula gravada justamente para que o diretor e aquele pessoal que faz ali dentro da escola, do monitoramento, para que a aula foi dada, que nível que foi a aula, para até mesmo avaliar o desempenho dos professores. Então, isso é uma falácia, falar que não poderia. Outra, ele é um lugar público, né, dentro de uma sala de aula, ela não é reservada, acho que o aluno tem e pode mesmo filmar. Por que não filmar? O que está sendo feito ali de errado? Né? E outra, eu tive discutindo com relação a isso com um amigo meu, ele é professor, né, de uma escola, no caso estadual, né, como é o mesmo caso desse. Ele disse que estava, certa vez, ali, ministrando a aula, e ouviu uma batucada, um algazarra ao longe, né, e isso foi se aproximando, aí chegou na porta da sala de aula dele, falou, nós vamos fazer ali um evento ali, rapidinho e tal, libera os alunos, quem quiser, ele falou, olha, quem quiser ir, está liberado, né, e os alunos saíram, e de repente voltaram, aí ele entendeu que
que se tratava. Era justamente uma batucada dentro da escola, com palavras de ordem contra o Bolsonaro, contra o governo. Ele achou que lá totalmente descabido, né? E aí voltaram as crianças lá, os jovens, né? E tinha não, porque esse presidente e tal. Eu falei assim, olha, mas por que ele é um mau presidente? Ele só questionou, por que você acha isso, né? Ah, não sei, só sei que ele é. Falou assim, olha, acho que você deve primeiro entender o contexto, entender, procurar saber, para você não ser só não ficar aí repetindo aquilo que as pessoas falam. Haja e tenha a sua própria opinião, né? Não é porque falaram para você, por quê? Porque eu estou te questionando, você não sabe. Então, ali ele fechou a questão com o aluno, e o aluno soube responder, mas estava xingando o presidente, né? Então, isso diariamente ocorre nas escolas. Tem outros assuntos também, como o professor é uma autoridade, quantos e quantas histórias nós não ouvimos de assédio por parte do professor, ou o professor mesmo, como é a questão de ideologia de gênero, né, tão discutido aí, a gente sabe que eles usam esse espaço e a autoridade deles para disseminar esse tipo de ideologia dentro da sala de aula. Então, acho que não cabe, não. Eu só tenho um ponto aí que eu discordo um pouco da Ellen, eu entendo essa opinião dela com relação às homenagens, eu acho que como eu sou favorável, né, a premiar e dar lugar a essas pessoas que se destacam na sociedade, eu acho que algumas homenagens são válidas sim, né, eu acho que a gente carece de bons referenciais. Porém, eu acho, e aí eu concordo com ela, né, que isso tornou-se assim, uma questão onerosa pela quantidade que isso é feito. É feito de uma maneira, sabe, totalmente sem nenhum, justamente pela questão política só, não porque aquele indivíduo, cidadão, ele fez algo que mereceu, né? Recentemente teve na Câmara Municipal de Uberlândia um evento muito legal, né? Reuniram-se ali os militares do Corpo de Bombeiros de Uberlândia que salvaram, e uma menina, né? Uma jovem que salvou uma criança que tinha caído dentro de um tubulão de aço de 4 metros, uma criança de 2 anos, né? Ela caiu dentro desse tubulão, a mãe desesperada, a menina já estava com falta ficou lá quase horas ali, esperando resgate, apareceu uma voluntária, essa menina também foi homenageada pela bravura dela, ela teve que entrar nesse tubulão, só de noite, não escuro, quer dizer, o tubulão ali, a criança lá embaixo, ela teve que entrar de cabeça para baixo nesse tubulão para resgatar e puxar essa criança, né? E houve assim, foi um negócio muito tenso, né? Eles comemoraram muito, porque a hora que estavam puxando a menina, que já estava com ela, travou ali no meio, o pessoal, os bombeiros ficaram, falaram, e agora, o que a gente faz, né? Mas graças a Deus, tudo bem. Então, é um tipo de homenagem muito válida, né? Esses heróis, né? Que são os militares do Corpo de Bombeiro. Tanto é que são assim, me parece que é a entidade ainda, né, num ranking aí, não só acho que brasileiro, mas mundial, de maior reconhecimento, né, com os valores de ética, né, valores de bravura, né, então, eu acho que é válido para esses heróis nacionais, que se destacam de uma maneira ou outra, eu acho que é válido esse tipo de homenagem. Agora, esse professor é um militante, né, há muito que ele deixou de ser professor. Omara, e você, qual a sua análise? Mas eu gostaria, assim, se você pudesse acrescentar na sua análise, você acha que atitudes como essa pode manchar a imagem dos demais servidores da educação? Nossa, Gi, eu assisti esse vídeo, uma tristeza tão grande, porque eu sou professora, né, as minhas filhas, uma delas é professora e a outra está fazendo faculdade para se tornar professora de letras, né, de português e inglês. Então, assim, é uma família de professores, então eu assisti com muita tristeza. Eu acho que isso aí não é um professor, é uma pessoa travestida de professor, né? Então, assim, os verdadeiros professores não fazem esse tipo de coisa, sabe? Mas, infelizmente, a gente está tendo infiltrados, militantes dentro da sala de aula, que estão desrespeitando as nossas crianças, desrespeitando os adolescentes, né, e trazendo a opinião deles, a ideologia deles para dentro da sala de aula, dando opiniões pessoais,
né, que não era o momento desse professor, que era o professor de filosofia, ele não tinha que fazer esse tipo de comentário dentro de sala de aula, né, e nem criticar ninguém. Ele está ali para dar aula de filosofia, e ponto. A opinião dele, o que ele pensa sobre presidente A, presidente B, isso não interessa. Poderia ter feito assim, como a Ellen sugeriu, um debate, por exemplo, né, ensinar as crianças de outra maneira, né, que não fosse dessa forma aí. Então, eu acho que realmente está manchando a reputação dos verdadeiros professores, porque muitas pessoas não estão entendendo, né, o que está acontecendo, o que está acontecendo na educação. Então, talvez eu até sigo uma deputada aqui de Santa Catarina, onde ela faz um relato aqui de que ela foi, né, sofreu bullying na faculdade com relação aos pensamentos dela, por ela ser cristã, conservadora. Ela sofreu bullying pela professora dela, uma pessoa super estudada, né? Aí ela até colocou nesse vídeo que eu assisti a necessidade da escola sem partido nas escolas, né? Ensinar a criança o que faz cada função, né, na política, mas não ensinar ideologias, né, ideologia A, ideologia B, sei lá, de esquerda, direita, ensinar de outras maneiras, né, não sugerindo que a criança seja daquela forma. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que os professores estão, sim, tendo a sua reputação manchada, infelizmente. E eu acho que a sociedade ela precisa se levantar aí. É uma classe muito importante, né? Dentro da formação mesmo ali, da base da sociedade, né? Eu vi uma thread de um professor, Gabriel Mendes, e eu queria trazer para vocês antes da gente continuar o debate. Ele escreveu assim: o vídeo ilustra bem a diferença de um educador para um doutrinador. Um educador, ainda que de esquerda, estimula o debate, respeita opiniões contrárias e não impõe a própria opinião. Totalmente oposto do que o tal professor fez. Além da postura execrável do professor, o vídeo mostra também como e por que a qualidade do ensino é ruim. Afinal de contas, se em vez de argumentar com crianças e adolescentes contra um governo que é fácil de criticar, o professor prefere usar de sua autoridade para calar um aluno que pensa diferente. Tal professor sendo bem cuidadoso com as palavras, um inepto. Quando deixei o cargo de confiança que eu ocupava no governo do Romeu Zema, enfatizei ao governador e pessoas próximas a ele a necessidade de realizar um trabalho sério contra a doutrinação ideológica nas escolas e a favor da liberdade educacional. A única coisa que foi feita, que tenho notícia, foi a inclusão de alguns tópicos da escola austríaca e filosofia objetivista no material de estudos elaborado durante a pandemia, que ocorreu apenas depois das inúmeras queixas a este material que era claramente enviesado. Espero que depois desse episódio alguma coisa finalmente possa mudar. A existência de militantes no lugar onde deveria estar professores é algo que já é desprezado pela população e deve ser também pela classe política. Vocês acham que a gente tem salvação? A gente vai conseguir algum dia liberar a educação desses professores que têm essa ideia do movimento revolucionário tão enraizada, essa sede por revolução tão enraizada? Então, eu penso o seguinte: nós temos a educação, passamos por essa questão da educação e da cultura aparelhada durante 20, 30 anos, mais ou menos. Gramsci, que é um dos pupilos do Marx,
ele falava muito isso, né? Falava muito isso, que a gente ia conseguir, através muito mais da cultura, da educação, seguir, fazer com que as pessoas seguissem, né? Infiltrar essa questão da revolução, dessa questão da ideologia, através da cultura, através da educação. E o que nós tivemos durante os nossos últimos 20 anos foi isso. Eu diria mais. Eu diria mais, porque o Partido Comunista Brasileiro, ele vai completar 100 anos, ele já tem 90 e poucos, 98, 97 anos. Então, eu diria que tem mais, que eles vêm trabalhando, Só que o movimento revolucionário, o movimento esquerdista vem trabalhando a mente dos brasileiros em tudo, nas novelas, em tudo, em peças de cinema, em peças de teatro, de música, de tudo. Só que eu diria assim, que nós tivemos esse aparelhamento, para nós isso foi ficando mais evidente nesses nossos últimos 20 anos, em decorrência dos nossos próprios governos, que nós tivemos governos esquerdistas nos nossos últimos anos, e a coisa foi ficando cada vez mais escancarada, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu acho que a educação e a cultura, elas foram os segmentos que mais sofreram isso. Então, você livrar estes segmentos desse aparelhamento que tem hoje é muito difícil. É muito difícil você fazer essas pessoas pensarem fora dessas caixas. Essas pessoas, elas passaram esses anos. Hoje, quem está dando aula para as nossas crianças são essas pessoas que começaram a ser alienadas lá atrás. São as pessoas que não se questionavam sobre isso, que aceitavam aquelas verdades prontas, aquelas verdades impostas. Hoje, o que eu mais escuto, eu como sendo psicóloga, como sou neuropsicóloga, e questionando coisas do governo, e falando coisas, e criticando atos do governo passado, e falando coisas relacionadas a esse governo atual, por exemplo, apoiando algumas pautas do governo atual, criticando outras, mas criticando todas as pautas do governo passado. Mas como pode você, uma psicóloga, criticando? Eu critico porque a gente tem que aprender a ter um pensamento crítico, a pensar fora dessa bolha, a pensar fora do que nos é imposto ali. E sendo que na faculdade o que eu mais vi na minha aula de sociologia, filosofia, antropologia era Marx. Eu comia Marx na minha aula de sociologia. Agora você pergunta para mim se eu vi outros filósofos, não vi, a gente não via nada disso. Entendeu? Então, para a gente fugir dessa linha ideológica, para a gente fugir disso, eu acho que vai aí muitos anos e muita boa vontade a gente precisa, viu? Mas muita boa vontade. E esse texto do Gabriel que você trouxe, eu assino com o relator, porque ele elucida muito o que foi esse trabalho desse professor, que na verdade não é um professor, que ele é, na verdade, uma afronta a quem é professor. Ele é um doutrinador e é uma vergonha para a classe dos professores. Vanderlei, como pai aí, você acha que a gente deve incentivar os alunos a fazerem o que esse aluno, que a gente nem sabe quem fez, né? Denunciar, mostrar nas redes sociais, olha aqui o que está acontecendo. Você acha que os pais precisam dar essa orientação aos filhos, né? Porque é o que a Ellen está dizendo, vai muitos anos para a gente conseguir ter professores com a mente aberta que consigam respeitar as diferenças. Isso assim, com relação aos pais, eu acho que isso tem melhorado, os pais têm ficado mais atentos. Mas, independente da classe social a que pertence esses pais, né, se está em escola pública, escola particular, acho que a primeira coisa que tem que ser resgatada aí com relação aos pais é que eles têm que entender que ser pai, ser mãe é um sacerdócio, né? A partir do momento que você tem um filho, que você se propõe a colocar um filho no mundo, né? Acho que você tem que trabalhar no sentido que ele se desenvolva, né? Plenamente.
né, no aspecto físico, aspecto moral, né, e isso eu percebo que principalmente, tá, na classe média, alta, na classe alta, isso tem sido relegado às instituições de ensino. Eu vejo isso muito em Uberlândia, alguns amigos e pessoas que trabalham nessas instituições, também totalmente doutrinários, isso não é só no campo público, né, na escola pública municipal ou estadual ou federal, né. Então, eu acho que o pai, ele deve, sim, se preocupar com isso e incentivar os seus filhos. Olha, quer que você me conta tudo, me fala. Recentemente, eu ouvi uma criança falou assim, o meu professor queria, acho que foi isso, foi até divulgado, o professor queria que todos se beijassem dentro da sala de aula, sabe? Isso, olha, na Bahia, sem comentário. E a gente acha que só está acontecendo isso lá na Bahia, né? Então, acho que os pais têm começado, por conta das redes sociais, está sendo mostrado isso, né? E os pais estão tendo acesso, porque a grande mídia mesmo, ela não fala nada, não aborda esse assunto, quando aborda é aquela nota de rodapé e passa para a próxima pauta, né? Agora, esses professores que estão na sala de aula, eles foram oriundos das faculdades, das universidades, que estão há anos, né, com os militantes lá. Esse negócio de recurso para a educação, o Abraham Weintraub, né, ele chegou lá e ele falou, olha, isso aqui é um exército. 300 mil funcionários das universidades, funcionários do Ministério da Educação, 300 mil, isso é um exército. Só no governo da Dilma foram mais de 100 mil que entraram. E eles estão aí. Quando a gente vê essa cantilena deles, olha, mais verba para educação e tal, ó, a Universidade Federal, 70%, cerca de 70% de todo recurso que vai para as universidades federais só para pagar os altíssimos salários dos professores. Professores improdutivos, e experimenta um professor como esse aí, se ele estiver lá no banco da faculdade, apresentar um trabalho com viés ideológico e não marxista. Vai ser defenestrado, não vai passar, simplesmente assim, existe essa perseguição, né? Agora, o que tem que se levantar, o professor Lauro de Carvalho fala, olha, a melhor forma de você sair e você se preparar muito bem em determinado assunto e humilhar o seu professor, mas humilha ele, né? Humilha ele dentro da sala de aula, mas antes você tem que se preparar para que você possa, no meio universitário, conseguir fazer isso. E assim, que em alguns casos, né, vários alunos dele tiveram experiência e relatam isso no seminário de filosofia dele, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas realmente falando, né, que, eu fiz isso e deu certo, me tratou bem, passei nas matérias, mas é justamente isso, porque eles são limitados, eles seguem uma cartilha doutrinária, esse viés ideológico marxista, e por muitas vezes são despreparados, porque eles só estudaram, como a Ellen falou, só foi apresentada a ela durante o curso, só os filósofos, né, e essa vertente marxista, à esquerda, né, quando a pessoa começa a se deparar e fazer um contraponto com aqueles, né, com Mises, né, com Hayek, com outros pensadores, ele começa a falar, não, espera aí, o mundo não é só essa visão aqui que me mostraram, não. Mas é importante que os pais estejam atentos, sim. Mara, vamos concluir esse assunto? Mais alguma coisa para acrescentar? Acho que os meus colegas aí já falaram tudo, Gi. É isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Ellen? Não, isso, pensar que escola realmente é um lugar para debater ideias, para um lugar de pluralidade, e alunos, que os pais, eles precisam incentivar as crianças a ser cada vez mais críticas e a não abaixar a cabeça, não, a gente tem que questionar mesmo, e a trabalhar, e escolas tem que ser, eu sou favorável a essa questão de escola sem partido, que a gente tem que aprender a trabalhar conteúdos e ideias, e parar de discutir pessoas.